Muito boa noite, estamos iniciando mais um Mesa Redonda Futebol Debate, final de semana com coisas bem legais rolando no futebol, no Brasil e no mundo. No Brasil, a decisão da Copa América não ficou como o brasileiro em geral esperava, mas Lionel Messi ganhou, as cenas comoventes foram vistas. Na Europa, a vitória italiana, depois de muito tempo, emocionante também a vitória da Itália. No clássico Palmeiras e Santos, que legal, um belo clássico com 5 gols, tomara que essa seja a nova formatação dos grandes clássicos, que têm sido chatos, né? Inclusive a final da Libertadores entre os dois foi muito ruim, bem bacana o jogo de ontem. O São Paulo voltou a vencer. Enfim, tem muita coisa legal pra gente conversar, tem muita gente bacana participando conosco. Vamos pro intervalinho, a gente volta já. Ó, hashtag Mesa Redonda, hein? Tem muitos prêmios pra você. Já mande perguntas, mande seu hashtag. Diga se você gostou ou não gostou dos resultados da Euro e da Copa América. A gente volta já. De volta com Mesa Redonda, Futebol Debate. Boa noite, Guilherme Camarda. Boa noite, Flávio. E para você ligadinho no Mesa Redonda. Hoje tem bastante presente para vocês. Antes, convido vocês a seguir a gente lá nas redes sociais. Ó, vamos lá. Primeiro, no Twitter, é @Mesa Redonda. O nosso Instagram é @Mesa Redonda TV. Lá no youtube.com/Mesa Redonda você acompanha os nossos vídeos. E também você pode acompanhar o programa ao vivo pelo aplicativo da TV Gazeta ou pelo gazetesportiva.com. Ó, vamos para os presentes agora para quem interagir lá pela hashtag Mesa Redonda no Twitter. Então coloca hashtag Mesa Redonda, manda sua pergunta, comentário e você pode ganhar presente. Primeiro presente, bola da Topper, presente da loja Gol de Placa, com a Topper, é claro. Esse kit maravilhoso, maravilhoso da Chapecoense, mandado pela Umbro, agradecer o Andrezão lá da Umbro, parceiro nosso. Olha lá, o boné e a camisa da Chapecoense. E essa camisa do Santos. Chulapa tá aqui hoje, então vamos dar essa camisa do Santos para vocês pela hashtag Mesa Redonda. A camisa do Santos só se a gente entrar nos Trade Topics, certo? Boa. Os outros dois estão garantidos para vocês. E também responda a nossa enquete, hein? Com assinatura do Serginho. Com assinatura do Serginho. Que vale muito mais. Apenas isso, apenas isso. E também na nossa enquete, gazetesportiva.com, ó, a enquete de hoje é a seguinte, ó. A demissão de Rogério Ceni no Flamengo pode pressionar Crespo no São Paulo? Sim ou não? Flávio Prado. Você perguntou para mim Quero saber, lógico, claro, você responde. Para mim, não. Claro que não, eu acho que não. Mas quem tem que responder é o nosso querido telespectador e com o hashtag Mesa Redonda. Ah, meus amigos, que alegria hoje receber um querido amigo mesmo. Além de ser um baita jogador, um cara de uma simplicidade, grandes histórias ao lado desse amigo. E é sempre muito bom receber a boa energia desse nosso convidado de hoje. Bom de briga e bom de bola, o nosso convidado de hoje do Mesa Redonda não tem papas na língua e vai falar sobre tudo e todos no programa de hoje. Sérgio Bernardino, o popular Serginho Chulapa, é o maior artilheiro da história do São Paulo. Ídolo do Santos. Auxiliar técnico no Peixão e muito, mas muito amigo do Jorge Sampaoli. É nada. Seja bem-vindo, Serginho. Brincadeirinha, hein? Não, proibiu a gente de entrar no vestiário. E esse dia que proibiram, esse dia eu não fui. Eu queria ver se eu não ia entrar lá dentro. Eu vou ler aqui uma mensagem que eu recebi ao vivaço e mostrei para o Serginho, presidente Júlio Casares, do São Paulo. Você estará com o Serginho no Mesa? Manda um abração. Vi muitos gols dele nas arquibancadas do Morumbi. Nós vamos estrear o Camarote dos Ídolos no mês que vem. Ou seja, né? É um ídolo do presidente do clube. Boa noite, Serginho Chulapa. Que prazer em te receber aqui. Um abraço, Flávio. Uma honra estar aqui novamente, né? Aqui, minha casa praticamente. Um abraço aos meus grandes amigos aqui. Aliás, boa noite, Miller, Garrafa. E meu caro Celso Cardoso. É verdade. Então, acho que a gente fica orgulhoso, né, de você ser lembrado por um clube como São Paulo. Teve lá a Calçada da Fama lá, né? A gente está no meio. Então, eu fico feliz, cara. Não tinha... Não que eu não sei mexer no negócio do telefone, só sei ligar, né?
E foi uma surpresa, sinceramente. Mas muito merecido. Muito obrigado. O fato de você trabalhar no Santos não tira a sua história fantástica no São Paulo, como do Miller, que jogou em grandes equipes também, como você. Exatamente. Jogou em vários times enormes, mas você é o maior artilheiro da história do São Paulo. O Miller é um dos maiores jogadores da história do São Paulo, e do Palmeiras, e do Cruzeiro. E aí por aí vai. Teve uma passagem boa no Santos também. Participações de seleções. Acho que é o único que jogou nos 4 clubes. Tem alguns, tem mais alguns. Antônio Carlos, Luizão, acho que jogaram também. Né? São poucos. E é legal, e deixam boas marcas, isso é bem bacana, bem bacana. Muito bom realmente recebê-lo aqui. Boa noite, Chico Lang, tudo bem? Tudo tranquilo? Boa noite, Chico. Boa noite, Flávio Prado, boa noite, um grande abraço aqui do meu amigo Serginho Chulapa. Esse sim, esse aí fez falta ontem, viu? Fez falta ontem contra a Argentina. Precisava de alguém para pôr a bola para dentro lá, e esse punha com maior facilidade, né? Mas, infelizmente, o futebol brasileiro mudou muito e a gente hoje está à mercê desses falsos ídolos, né? Esse pessoal que sai daqui muito cedo, vai para a Europa, faz o nome, mas quando veste a camisa da seleção brasileira, sente o peso da camisa da seleção. Que falta faz você, Serginho? É verdade. Um abraço, Chico. O tempo passou para todos nós. Mas vamos que vamos, né? E agora, o destaque é o seguinte: eu sou a pátria de chuteiras e não gostei da Argentina ser campeã da Copa América aqui em solo brasileiro. Para mim, foi uma entrega de jogo sem vergonha desse pessoal da seleção. Sim, senhor. Quem viu também o nosso querido Serginho Chulapa, do começo ao fim da carreira, foi o nosso mestre Alberto Helena Júnior. Boa noite, Alberto Helena. E seria ótimo se ele estivesse aqui com a gente. A Gazeta está tomando as devidas precauções para dar um abraço no Serginho, como eu, quando vi o Serginho, fiquei muito feliz aqui. Boa noite, mestre. Boa noite, Flavinho. Um grande abraço no Serginho, com o qual eu tenho várias histórias para contar. Uma delas vale a pena, porque o São Paulo ia dispensar o Serginho, logo que ele começou a jogar, ia dispensar o Serginho para contratar o Mickey, um centroavante. Que é isso? Já veterano, um centroavante veterano, ruim de bola, né? Era aquele centroavante que só põe a bola para dentro do gol, quando põe. Né? Porque aí, rapaz, mas eu me enfureci. Chamei o Dalora, que era o diretor de futebol de São Paulo, na porta do Morumbi ali, e disse para ele: olha, se vocês fizerem isso, eu vou denunciar como racismo, falta de conhecimento de futebol, entendeu? E uma tragédia para o time de São Paulo. Se vocês fizerem, eu vou culpar você pessoalmente, Dalora. Coitado, Dalora não tinha muito a ver com isso, né? Tinha, mas não era tanto. Era um bom sujeito. Enfim, com isso, o São Paulo largou mão dessa besteira de contratar o Mickey, deixou o Serginho, e o Serginho é o maior artilheiro de um clube que teve como artilheiros ninguém menos do que um Leônidas da Silva, ninguém menos do que um Careca, Gino Orlando, enfim, uma infinidade de grandes artilheiros passaram pelo São Paulo, e o Serginho foi o maior deles. Um grande abraço, igual. Legal, Helena, bem bacana. Um prazer. Gente, o Brasil perdeu da Argentina, o Chico Lang já se lamuriou e tal. Vamos ver como é que foi. Aos 21 minutos de partida, Depou faz excelente lançamento para Di Maria, que domina com categoria para um arremate ainda melhor. Belo toque por cima do goleiro Ederson. Golaço para abrir o placar no Maracanã. A seleção brasileira voltou com mais apetite para a segunda etapa e até chegou a balançar a rede com Richarlison, mas o atacante estava impedido no momento do passe de Lucas Paquetá. Aos 41, Neymar cruza, Richarlison toca para trás e Gabigol chega batendo de primeira para a grande defesa de Martínez. No lance seguinte, a Argentina puxa contra-ataque. Depou deixa Messi cara a cara com Ederson, só que o craque se enrola ao tentar driblar o goleiro e perde a chance de definir a partida. Sorte dos argentinos que esse gol não fez falta. 1-0 placar final e festa argentina em pleno Maracanã.
Neymar chora após o apito final e é consolado pelos companheiros. Refeito do choro, o camisa 10 fez questão de abraçar o amigo Lionel Messi. Com esse título, os argentinos colocaram fim a uma seca de 28 anos sem conquistas com a seleção principal. Teve um jogo picotado pra caramba que a gente queria jogar e aí era antijogo o tempo todo, e cavar falta e demora para bater e árbitro. E não deu ritmo, a gente queria jogar e defensivamente uma equipe bem postada, seu goleiro muito bem num grande momento, a linha de 4 deles defensiva de qualidade, peças de reposição importantes, tem mérito do outro lado. E o esporte ele te traz uma lição muito forte, que resiliente é uma das virtudes que tem que ter. Um só vence, os demais todos têm que ser resilientes. Bom, vocês todos são profundos conhecedores de futebol. Vou fazer um quiz, imitar o Guilherme Camarda aí. Qual foi a última vez que o Brasil perdeu um jogo oficial no Maracanã? Vamos ver se vocês lembram. Faz mais de 40. Oficial no Maracanã? Oficial, no Maracanã. 50? Não. Teve antes. Sim, senhor. 50? Em 1950. A final da Copa do Mundo foi a última vez que o Brasil perdeu um jogo oficial. Então quebrou o tabu. Quebrou. Depois de 71 anos, o Brasil voltou a perder um jogo oficial no Maracanã. Olha que loucura. E, aliás, nesse período, todos os jogos oficiais envolvendo eliminatório e tal, o Brasil essa foi a 6ª derrota na história do futebol brasileiro. É impressionante. Números impressionantes, mas a realidade aí está. Miller, e aí, o que você pode dizer pra gente? Boa noite, Flavito. Sem dúvida nenhuma, eu não gostei da seleção brasileira, né? Até porque, se você for ver bem o final do jogo, o Brasil terminou com 3 volantes e um monte de atacantes sem um jogador de armação, de criação, para poder levar essa bola com qualidade até os jogadores do ataque, né? A única jogada era o Neymar, que individualizava constantemente as jogadas, e os jogadores argentinos já estavam preparados para isso e constantemente também fizeram falta, né? No Neymar, mas eu acho que é muito pouco para uma seleção que vai disputar uma próxima Copa do Mundo e tem o desejo de vencer, né? A seleção da Argentina, a defesa não reciclou, é uma defesa fraca, porém a entrega deles, né? Foi uma entrega assim muito positiva. Ontem, pela primeira vez na Copa América, o Messi jogou muito mal, né? Diferente do Di Maria, que estava no banco. Até a última partida contra a Colômbia entrou, fez a diferença. E ontem, não só pelo gol, mas é um jogador decisivo, né? E acho que a Argentina jogou mais que o Brasil porque criou mais. E as 2 chances que criou, pelo menos uma fez com o Di Maria. Então acho que a seleção ficou devendo, Flavito, um esquema tático ofensivo de criação. Porque jogadores bons a gente tem, sem dúvida nenhuma. Mas eu acho que a partir do momento que o Brasil levou o gol, não teve competência, não teve criatividade, não teve paciência para poder, né, criar as chances de gols e convertê-las, né, em gols. Acho que faltou isso ao Brasil. Sem dúvida nenhuma, é um momento preocupante em termos futuros para a Copa do Mundo. Para você, Serginho. Bom, enquanto ele não mudar esse conceito dele, que é sempre os mesmos jogadores, né? Ele tem aquele pessoal dele. Um futebol fraco, né? Eu acho que ele tem uma boa lábia também, né? Ele sabe falar, sabe enrolar os outros, né? Então eu acho que, se ele não mudar o conceito dele, sinceramente, a próxima Copa daqui a 1 ano e pouco, sinceramente o Brasil vai lutar lá para os 8º lugar, 9º, porque você tem que ter uma mudança, tá entendendo? Porque sempre você não vê o Miller falou, pô, tem uns 4, 5 atacantes, pô. Então, quer dizer, virou uma salada só, né? Então, eu acredito que uma mudança nesse momento, na minha opinião, seria melhor para o Brasil para poder ter uma renovação. Que, apesar que está bem nas eliminatórias, classificar vai sem dúvida, mas eu acho que uma mudança seria, após eliminatórias, seria ideal para o Brasil. Você diz mudança, trocar o técnico. Mudança técnica. Trocar o técnico. Eu acho que esse é o problema. Você está pegando também time aí que eu vou falar para você, né? Peru, Colômbia, Equador, isso aí não são páreo, né? Não é páreo, né?
Celso? Eu não sei. Não sei se mudar o técnico agora, com todo respeito, Serginho, seria o ideal para a seleção. E de repente perdeu um jogo e a gente pode ver que a seleção brasileira está das eliminatórias liderando, sabe, com folga. Com folga e simplesmente atropelando seus adversários pensando em Copa do Mundo. É que a gente também vive uma seleção, um momento de seleção brasileira muito diferente do passado. Quando você estava em 86, no Miller, 94. Hoje você não tem mais protagonistas na seleção. Você não tem mais jogadores protagonistas em seus clubes. Antes era uma luta para você vestir a camisa da seleção. Em 2002 o Alex ficou fora. Quantos jogadores bons não ficaram fora de Copa do Mundo? Hoje não tem material humano. Você tem o Neymar e só. Essa é a realidade. O Neymar e só. Tem o Richarlison, mas ele é protagonista onde ele está? Não é. Sabe? Nenhum outro jogador. Casemiro, não é. Até pela função, pela posição. Então, o Tite que a seleção pode render mais? Pode. O nível dos jogos da Copa América, para mim, desculpa. Campeonato Paulista, Campeonato Brasileiro e Copa América, tudo ali. Porque você tem uma referência muito forte que é a Eurocopa. Você vê os jogos, você vê a maneira de jogar. O Campeonato Brasileiro está com nível melhor. O brasileiro? O brasileiro melhor que a Eurocopa. Os jogos do Campeonato Brasileiro são melhores que os da Eurocopa. Sabe, excelentes, são jogos fracos do ponto de vista técnico. Mas você não acha que uma projeção futura é preocupante para nós? Mas não por causa do time que está jogando aí? Então, mas não por causa do técnico. O que o Bruno Henrique do Flamengo, ele deve pro Richarlison que está jogando aí? Só porque joga na Inglaterra? Não, tudo bem, Miller. Mas quantas vezes a gente não viu também? Isso que eu estou dizendo, estão sendo certas coisas, né, Chulapa? Que vai fazer falta na Copa. Sim, mas é o que eu quero... Quando o Tite assumiu, a seleção estava em 6º lugar nas eliminatórias e fora da zona de classificação para a Copa do Mundo. Penando com o Chile, penando com o Equador, penando com o Colômbia, com o Paraguai. Desde que o Tite chegou, a seleção melhorou nesses jogos que eram complicados já antes. Quer dizer, então, pelo menos em termos de América do Sul, a seleção está sobrando. Mas você confia na seleção para a Copa do Mundo? Não, mas nunca confiei. Mas nem que viesse o Guardiola, eu confiaria. Por isso que eu te falei, em relação à seleção brasileira hoje, depende do jogador. O Neymar não tem alguém que possa ajudá-lo. Um exemplo, Silas, Miller, Careca, um exemplo. Sim. Pô, quando não resolve, outro vai e resolve. Tá entendendo? Só depende dele. Por isso que eu estou falando negócio de mudança. Na Copa do Mundo é outra coisa. Sabe o que acontece, Flavito? Serginho, sabe o que acontece, Flavito? O que a gente vê, isso exaustivamente na seleção brasileira, infelizmente é o seguinte: quando o Neymar pega na bola, os seus companheiros fazem o quê? Se escondem. Ele vai resolver. Ele vai dentro do gol e vai fazer um gol. Quer dizer, aí o Chulapa está dizendo, as referências positivas, os bons jogadores ao lado do Neymar, diferentemente do que está acontecendo agora, eles têm que aparecer pro jogo. Eles têm que dar opção de jogo, né? Pro Neymar não só tentar o drible, sempre. Não, mas ele tentar um lançamento, quer dizer, ele enfiou uma bola ontem pro Richarlison, perdeu na cara do goleiro, pô. Quer dizer, então, falta esses companheiros, né, darem opção pro Neymar fazer a tal da tabela. Na semifinal, deu uma impressão que o Paquetá seria esse cara, né? Chegou a fazer um outro lance legal, mas ontem o Paquetá não conseguiu jogar. E as laterais? E as laterais? Danilo... Mas aí não tem jeito. Aí não tem jeito. Aí, tem um bom tal de Emerson ali. Ô, Fabito. O lateral esquerdo chamado Emerson, isso é bom. Ô, Fabito, fala português. Mas joga onde? Ele tá na Itália, esqueci. Tem um volante bom também. Tem um volante bom. Ô, Flavito, agora você, Gafa, pra mim o Marcelo não deve nada pra esse lateral que jogou ontem, independente da idade. Lógico. É verdade. O Marcelo joga muito mais que aquele lateral esquerdo da seleção brasileira que jogou ontem. E o Daniel Alves, se bobear, vai ser titular da seleção. Ele não foi uma vez no fundo lateral esquerdo da seleção brasileira. O Marcelo, com já acima dos 30 anos, ele joga muito mais que esse lateral. Claro, o Tite com birra do Marcelo não vai levar o Marcelo. Então, eu ouvi atentamente, boa noite Flávio, boa noite a todos, ouvi atentamente o que disse Celso, Miller, Chulapa, autoridades, o próprio Flávio fazendo a introdução. E domingo aqui no Mesa Redonda eu perguntava ao Filipão, né, se faltaria um teste com as equipes da Europa. Né? Um grande teste para a gente sentir a seleção, porque em termos de eliminatórias sul-americanas o Brasil está sobrando. Nem precisou de um grande teste com o europeu, precisou um grande teste de camisa, de marcas. A seleção brasileira tem, obviamente, um elenco melhor do que o da Argentina.
que lá tem o Messi de um lado e o Neymar do outro, mas o time do Brasil é melhor. Aí o Tite vem para a coletiva e ele esperava o quê, Serginho, de um Brasil e Argentina? Que a Argentina colocasse um tapete vermelho para o Brasil desfilar? É Brasil e Argentina, é jogo pegado, é jogo truncado. É isso que teremos na Copa do Mundo. É esse tipo de jogo. Com o europeu forte, tecnicamente um jogo difícil, contra a Argentina, se não vai na técnica, vai na garra. O Serginho, para mim, ele toca num ponto importante. Eu respeito, mas discordo. O Tite, ele fecha o grupo e parece que não tem olhos para mais nada. Como é que a gente não pode pensar num Scarpa na seleção brasileira? Todos nós aqui estamos falando diariamente do que o Scarpa está jogando. Por que não pode dar uma oportunidade ao Scarpa? O Fred, né? O Fred que está convocado. Será que o Patrick de Paulo, o garoto que surgiu, que chamou a atenção de todos, não pode estar no grupo para a gente sentir um pouquinho? Né? O Tite, ele monta o grupo dele e vai abraçado até o final. Até o final. A gente já, quando o Miller falou, falta alguém para pensar o jogo, o Scarpa não pode ser esse cara para pensar? Mas quando ele convocou, o Scarpa não estava nem, nem firme no Palmeiras. Celso, quando convocou, Celso. Mas você não pode ter... A gente não pode ter 3 volantes contra a Argentina, 3 atacantes jogando lá na frente, se possivelmente tivesse o Scarpa no banco, era um cara que podia pensar o jogo. Parece que quem joga aqui no Brasil... Ele levou o Everton Ribeiro. Mas tudo bem. Mas o Scarpa, será que não merece uma oportunidade na seleção brasileira? O Bruno Henrique não merece? Sabe? É um grupo muito fechado, difícil. E o Tite pode se complicar com essa forma de pensar. Chico Lang. E a seleção brasileira, Chico? Olha, Flávio, ontem para mim foi uma grande decepção a seleção. Eu esperava muito mais do Brasil. Principalmente no sentido coletivo, né? É o que vinha sendo apresentado, né, pela seleção nesses últimos jogos aí pela Copa América. O Paquetá, para mim, foi um desastre, né? Deveria ter sido substituído ainda no primeiro tempo, né? Por que não? Né? Mas, enfim, é aquilo que eu sou obrigado a concordar com o meu querido Serginho Chulapa. Eu acho que o nosso treinador acabou o repertório. Não tem mais repertório. O Tite não sabe mais o que fazer com esse time da seleção brasileira. Ele realmente fechou o grupo, né? Ele já tinha feito isso na Copa de 2014, quando levou Paulinho e Renato Augusto, que eram os jogadores dele no Corinthians, e foram campeões do mundo com ele. Quer dizer, ele já tem esse hábito de fazer isso. E o técnico da seleção brasileira não pode ser assim. Eu vou lembrar de um treinador que hoje já está velhinho e que continua lúcido pra caramba quando fala de seleção, que é o Zagallo. O Zagallo não fechava grupo. O Zagallo nunca fechou grupo. Ele convocava os melhores. E sempre iam os melhores. Tá certo que eram outros tempos, né? Existia uma fartura, né, de jogadores para você escolher para cada posição, mas ele sempre levava os melhores. E sempre escutava os jogadores que estavam dentro de campo. Não era aquele treinador fechado. Eu nunca vou esquecer aquele dia que ele falou assim, vocês vão ter que me engolir, quando ele foi campeão. Então, quer dizer, era o tal negócio, era um treinador que se impunha, mas ele dava a vez para todo mundo. O Tite não é assim. O Tite é diferente. Ele fecha grupo. E esse negócio de fechar grupo não está dando mais certo. Envelheceu, caducou. Então, ele vai ter que mudar essa atitude dele. Eu acho difícil de fazer isso. Então, ele deve ter substituído. Eu concordo com o Serginho. Não pode continuar na seleção brasileira. E esse fracasso na Copa América foi o maior exemplo disso, né? Chegou uma hora que a Argentina se fechou de uma tal forma que ele não sabia o que fazer, não sabia mais o que fazer. Colocou tanto atacante em campo e não colocou ninguém para armar o jogo. Quer dizer, foi o grande erro dele, o Miller disse isso. Né? E outra coisa, quantas bolas a Argentina chutou em gol no Brasil? Eu me lembro só dos chutes do Di Maria que acabamos de ver aí. Quer dizer, só essa bola foi pro gol. Não foi mais nenhuma. Quer dizer, é o fim da picada você perder para a Argentina por uma bola no Maracanã, desde lá de 1950, como lembrou o Flávio. Né? Para mim, 0 para o Tite, fora da seleção. Fala, Guilherme Camara, nós vamos ouvir o mestre Alberto Helena, mas antes você tem informação? Uma informação legal, que teve uma entrevista da Dona Maria, que é mãe do Jorginho, meio campo lá da Itália, ela deu para o Milton Neves e ela falou o seguinte da escolha pelo filho, pela Itália e não pelo Brasil. Ela falou assim, ó, abre aspas, ele não escolheu, ele simplesmente foi valorizado pela seleção italiana. O Tite deu uma cochilada, teve alguns contatos, mas espera mais um pouquinho,
Próxima convocação, início, a Itália chamou ele para jogar, não dá para esperar. Ele falou, é claro que ele queria representar o país dele. O Jorginho ama o Brasil, mas a gente tem que ir onde te valorizam. Não foi o Dunga, o Jorginho? Essa declaração foi sobre o Tite que ela está falando. Não, pode ser. Eu acho que o Jorginho já está na seleção italiana há mais tempo do que o período do Tite. Tenho quase certeza que foi o Dunga, mas ok, eu só estou colocando essa situação. Eu sei que o Tolói, né, o Tolói com certeza foi agora, o Emerson agora, mas o Jorginho eu tenho quase certeza que já é uma coisa mais antiga. Ele falou que parece que ele é São Paulino até. Depois dá uma pesquisada na primeira convocação do Jorginho, né? Aí a gente vai poder aquilatar. Enfim, é uma informação. Claro, né? Se o cara puder jogar pelo país dele, ele vai jogar pelo país dele, óbvio. Mestre Alberto Helena Júnior, a sua posição sobre a Copa América e a derrota do Brasil para a Argentina. Bom, em primeiro lugar, não devia existir Copa América neste momento da pandemia, muito menos o Brasil, né, que é um dos países mais aterrorizados por essa pandemia. Em segundo lugar, o técnico deveria aproveitar exatamente essa Copa América para fazer experiência com jogadores alternativos em relação a esse elenco, que ele se agarrou a ele e não abandona de jeito nenhum. Em terceiro lugar, era o momento dele... pelo amor de Deus, botar um meio armador nesse time, que não tem essa mania dos dois volantes, entende? E esse jogador, mas estava explodindo na cara de todo mundo, era o Gerson, né? Que foi o sujeito que fez a grande diferença no Flamengo, na passagem do Abel para o Jorge Jesus. Os caras falam Jorge Jesus, mas na verdade foi o Gerson, que aconteceu no período em que o Jorge Jesus assumiu o Flamengo e fez do Flamengo aquele timaço extraordinário de 2019, 2020. Enfim, o Tite não muda o braço da viola e não vai mudar, porque ele é aquele gauchão e tal, que gosta daquele negócio, vamos fechar bem o time, se der... vamos atacar. Se não der, entrega tudo na mão ou nos pés do Neymar, que ele resolve. Ontem não resolveu, né? E aí o Brasil perdeu mais um título em casa, né? Estamos virando especialista nisso. Há uma imagem que circulou o mundo todo e os argentinos elogiaram, que é o Neymar. Eu não sei onde eles estão. Eu imagino que seja no gramado do Maracanã, mas eles ficam conversando por um bom tempo, Neymar e Messi. E tem um outro jogador junto também, acho que é o Agüero, acho. Não importa. O Lautaro Martínez. Lautaro Martínez. Isso. E ali eles estão batendo um papo, eles são amigos, a gente sabe disso, um frequenta a casa do outro, etc. O que vocês pensam disso? Olha, Flavito, acabou o jogo, é claro que foi uma coisa recente, né? Foi assim uma infração de minutos, né? O Neymar chora e depois ele está conversando com o Messi ali na entrega de prêmios, depois do jogo, etc. Eu acho que é uma imagem normal, como você disse, eles são amigos, né? De Barcelona, construíram uma amizade legal, tá? Então acabou o jogo, todo mundo é amigo e já é uma outra situação. Eu não vejo como repúdio, né? Essa imagem do Neymar conversando com o Messi e dando risada, aquela coisa toda. Acho que acabou o jogo, acabou o compromisso ali, é uma outra situação. Garrafa? Então, eu entendo da seguinte forma. Mais uma vez o Neymar chorou sem lágrimas, né? No campo, de novo. Mas nunca vi um cara para chorar que a gente não vê ele chorando. Né? Então eu imaginei que ele estava pé da vida. Aí passa 30 segundos, ele as gargalhadas com o Neymar. Nenhum problema. Com o Messi, desculpe. Nenhum problema de você, ainda mais quando é amigo, né? Eu acho que o futebol realmente, o espírito é esse, promover a amizade, mas estamos falando de um Brasil e Argentina, e quando a estrela, o craque da seleção brasileira, que clamou patriotismo, não por vacinas, não por 500 mil mortos, e sim por essa Copa América que não devia existir, ele chora sem lágrimas. Falei, bom, o cara deve estar pé da vida. Aí ele aparece dando gargalhada. Então, ele não me convence. Não vejo nenhum problema essa imagem, são amigos, né? Mas se ele tivesse tão magoado, se ele fosse a pátria de chuteiras, como ele falou, essa imagem não combina com o que ele escreveu lá no Instagram, mas tudo bem. Serginho? Eu fico com ele. Realmente isso aí, acabou o jogo,
Eles pegaram uma afinidade muito grande lá, né? Sim, são bem amigos mesmo. É, amigo de verdade mesmo. O outro eu não sei quem é. Mas eu acho que é uma coisa normal, né? Você acabar o jogo e você abraçar um amigo mesmo com a derrota. Eu achei totalmente normal. Você, Celso? Também acho. O lance, essa relação vem de clubes, né? Vem de tempo já. Sim. Então não vejo nada demais, não. Me chamou a atenção mesmo o choro do Neymar no pós-jogo. Sabe, hoje tudo é muito midiático. Eu não vou questionar se estava chorando, se não estava chorando, só por precaução, porque eu não estava perto e não vi. Mas hoje eu acho que tem muito de você... É muito mais de o que você mostra do que necessariamente o que você faz. Sinceramente, se chorou de verdade, eu não entendi por quê. Eu não, sinceramente, também não havia motivo para choro. Porque no meu modo de o Brasil entender. ganhou a última, lidera as eliminatórias. É uma Copa América que para o Brasil, sinceramente, não vai fazer a menor diferença ganhar ou não ganhar. A Copa América, ela lembra o Campeonato Paulista. Agora, se você ganha... Se perder... se perde, vira um inferno. E se você comparar assim, para a Argentina e para o Messi... Eu entendo. É mais ou menos que a gente estava emocionado, né? Sim, mas é mais ou menos que a gente vai fazer a comparação com o que fez o São Paulo no Campeonato Paulista. Não ganhava nada desde 2012, estava com aquele peso. Ganhou, tira o peso, ok. Agora, para a seleção brasileira, se é uma Copa do Mundo, até entendo o choro. Nossa, perdeu para a Argentina. Aí é outra coisa. Exatamente. Agora, a Copa América, liderando a eliminatória, ganhando as últimas competições, ganhou a última, ganhou a Copa das Federações não faz muito tempo também, ganhou medo. Não vejo o porquê dessa... Fabito, uma outra situação que eu presto atenção muito nas palavras, né? É uma palavra, às vezes, se torna uma frase, né? O Flavito, vocês sabem que ele é um coach muito competente, né? Obrigado. Eu já fiz coaching. E o Tite também é coach. Ele citou uma palavra ali, na entrevista, falando da resiliência. Né? É uma palavra muito conhecida hoje. Né? Eu já conheço ela há muito tempo atrás. Mas só que eu acho que ele não soube colocar essa palavra. Por quê? Porque a pessoa ser resiliente numa situação dessa, o que é ser resiliente? É demonstrar competência numa situação de adversidade. Só que o Brasil não foi resiliente. A seleção brasileira foi incompetente, diferente. Então, eu acho que essa palavra, na minha opinião, eu vi a entrevista dele, prestei atenção, ele não colocou bem. Eu acho que está fora de contexto em relação ao jogo de ontem. Eu vi postagens do Chico Lang, ele não está com o fair play que vocês estão, não. Não é mesmo, Chico? Você não gostou dessa imagem aí, né? Não gostei, Flávio. Não gostei e explico por quê. Porque quando o Neymar deixou o campo às lágrimas, aquilo me comoveu. Eu achei que, falei, finalmente caiu a ficha do Neymar. E ele agora, representa mesmo o Brasil. Porque aqui entre nós, o melhor do jogo do Brasil ontem foi Neymar. Então era óbvio que ele estava chorando, porque ele perdeu o título. E ele sentiu vergonha de perder o título. Na minha cabeça, naquele momento, foi isso. Aí, lá pelas 2 horas da manhã, sei lá, 1 hora da manhã, 1h30 da manhã, eu não conseguia dormir de raiva, porque fiquei louco da vida porque o Brasil perdeu esse título. Pode ser, não representar nada, mas para mim representou. O Brasil não pode perder o título para a Argentina em pleno Maracanã. É um absurdo isso, né? É um absurdo. E aí, quando eu vejo, eu olho essa imagem. Os três conversando. Esse cara que está do lado dele é companheiro dele do Paris Saint-Germain. Só que ele me fugiu o nome agora. Eles estão os três conversando como se não fosse nada. Aí eu parei para pensar e perguntei para mim mesmo. Será que o Pelé faria isso com o Maradona? Se o Brasil tivesse perdido de 1-0 da Argentina, seja qual fosse lá o torneio, em até amistoso, o Pelé iria até o vestiário da Argentina para sentar ao lado do Maradona e bater um papo? De jeito nenhum! De jeito nenhum! E era o Pelé, gente. Era o Pelé, o maior jogador do mundo. Sabe por que ele não faria isso? Porque o Pelé tem vergonha na cara. Tinha patriotismo. Ele, quando entrava pela seleção brasileira, ele jogava, às vezes, melhor que pelo Santos. Essa que é a grande verdade. Então, é verdade que em 1966, os portugueses quase aleijaram o Pelé. Essa é a grande verdade. Porque era difícil segurar ele.
Ele tinha aquela garra, aquela gana. Quando não dava na técnica, ia na força. O Pelé era assim. Agora, o Pelé ia visitar um argentino no vestiário para ficar papeando, proseando, trocando telefone, falando sei lá do quê. Nunca o Pelé faria isso. Nunca, nunca, nunca fez e nunca faria. Essa é a grande verdade. Então, esse moço que está abraçando o Messi, beijinho para cá, beijinho para lá, ele é um lixo. Ele é um lixo. O cara não pode fazer isso depois do Brasil ter perdido a Copa América para a Argentina. Vocês viram a festa que os argentinos fizeram lá no Obelisco, em Buenos Aires? Tinha mais de 1 milhão de pessoas. 1 milhão de pessoas, por quê? Porque o Messi, com 34 anos, é o primeiro título que ele ganha pela seleção argentina. Daqui a pouco, o pessoal vai esquecer o Maradona e vai lembrar dele, Messi. E ele foi lá abraçar o herói da Argentina. É brincadeira isso aí. É uma falta de patriotismo, é uma falta de consciência. Eu diria para você que essa é coisa de gente xarope, que não pensa bem. Não vem esse negócio, são amigos do Barcelona. Tudo bem. Então, se são amigos do Barcelona, marca um jantar, sabe? Vai no hotel, conversa com ele reservadamente. Não ali na escada do Maracanã. 1 hora depois de ter perdido um título para a Argentina. Isso é o fim da picada. Qual é o comprometimento que esse moço tem com a seleção? Nenhum comprometimento. E é nesse cara que o Tite aposta, não vai ganhar nunca nada. Essa que é a grande verdade. Então, para mim, Neymar provou que é um lixo. Pena que a gente não tem outro jogador melhor que ele, porque senão, na próxima convocação, eu nem chamaria o Neymar. Chico, acalme-se, tá? Fica tranquilo. Bravo, Flávio. Só para ilustrar, Flávio, o outro jogador que está conversando ali com o Messi, com o Neymar, é o Paredes, que joga com o Neymar no PSG. Então estão até falando, os caras estavam tentando convencer o Messi para ir pro PSG, né? Tá? Entendeu? Só para deixar cá, é o Paredes ali, ó. Nós vamos passar para a Eurocopa. O Guilherme queria só falar mais um detalhe. Não, sim, só complementando a informação do Jorginho, em 2016 ele começou a defender a Itália. O Tite chegou a cotar, ele nunca defendeu a seleção brasileira, a não ser na base, já defendeu um momento na base. Só que em 2016 ele estava esperando a convocação do Tite, aí teve uma que não foi chamado. O Tite chegou a citar, que estava de olho nele e tudo, mas aí ele decidiu ir para a Itália em 2016. Já era o Tite, então. Já era o Tite, Tá. Não chegou a ser o Dunga, não. Antes da gente partir para a Euro, a Conmebol, ela liberou a entrada de público para a Libertadores. Ela mandou uma nota e tal. Conmebol recomenda que os torcedores estejam vacinados, tenham teste de PCR, blá, 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 tá, ok. Só que ontem, com essa liberação, foi uma esculhambação. A coisa foi varzeana. Tem foto aí, inclusive. Olha a chegada dos caras. Isso aí são convidados VIPs, hein? Imagina o que não é VIP. E os testes falsos? Teste falso de Brasil e de Argentina. Ficou cavalo de Troia, nego sem ingresso que não era convidado, forçou a barra para entrar. Esse pessoal entrou meio que na marra. Teve tipo cavalo de Troia lá. É ridículo. Você não tem competência, você não tem capacidade para organizar. Para que fazer? Sabe? Então parece que não está acontecendo nada no país. Não, é piada. E a Conmebol deixa na mão de cada governo, né, de cada entidade para decidir se cabe ou não ter torcedor. Olha aí. Mas, como disse o Flávio, por parte da Conmebol está liberado. Não, então, e como a experiência foi ótima, no entender deles, hoje eles liberaram para Libertadores. Mirando-se no exemplo. É maravilhoso. Vamos liberar. É impressionante. Falar de Eurocopa. E aí a gente vai começar com o mestre Alberto Helena Júnior. A Itália venceu. Vamos dar uma olhadinha. Itália e Inglaterra no estádio de Wembley pela final da Eurocopa. Jogando em casa e apoiada por mais de 60 mil torcedores, a equipe inglesa não perdeu tempo e abriu o placar logo no primeiro ataque. Trippier cruzou na segunda trave e encontrou Shaw, que de primeira mandou para o fundo do gol. 1-0. Até os 21 do segundo tempo, os ingleses estavam próximos de conquistar a primeira Euro da história. Mas Bonucci tratou de deixar tudo igual. Após o bate-rebate na área, Pickford até tentou impedir, só que o zagueirão aproveitou o rebote e correu para o abraço. 1-1. Com um empate no tempo normal e na prorrogação, a decisão foi para os pênaltis. E aí brilhou a estrela de Gianluigi Donnarumma.
O goleiro italiano defendeu 2 cobranças e garantiu o 2º título de Eurocopa do país, que tinha sido campeão em 1968. Festa da Itália bicampeã. Mestre Roberto Helena Júnior viu várias Itálias retranqueiras. Esta, eu pelo menos gostei muito de ver jogar. Gostou também, mestre? Muito, muito. Ele se livrou daquele ferrolho maldito, catenaccio, que quer dizer cadeado, ferrolho. Né? Ele arrebentou isso, a Itália, nesse campeonato europeu, e passou a jogar um futebol fluido, para frente, criando situações e tal. Fez os melhores jogos do campeonato, né? Com exceção da partida contra a Espanha, em que ela foi inteiramente dominada, ficou lá na retranca e tal, mas ganhou, acabou passando, ganhou nos pênaltis. E aí, essa vez, a mesma coisa. A Inglaterra, que vem desenvolvendo futebol ofensivo, fez o gol logo aos 2 minutos, com só esse gol aí, e aí correu para trás. Foi lá defender a barricada de Londres e tal, contra o ataque fascista, aquele negócio. E a Itália foi para cima, tentou, não conseguia fazer o gol, até que no segundo tempo conseguiu marcar o seu gol. Aí foi a Itália que correu para trás, para cuidar da casinha, né? Até que tudo se definiu mesmo nos pênaltis, o que é pouco para o nível do futebol europeu desta época, desta atualidade. Perfeito. Bom, Miller, você viveu um tempão na Itália, ídolo no futebol italiano, e realmente uma Itália diferente, né? Uma Itália ofensiva. Sem dúvida nenhuma, Flavito. Vale a pena lembrar que quando o Mancini ele assumiu o comando técnico da seleção italiana, a imprensa caiu de pau nele. Por quê? Porque ele disse assim, olha, não tem esse negócio de só italiano, se um jogador é naturalizado, eu vou convocar, se tiver competência, não vejo nenhum problema. Porque os jogadores brasileiros que foram convocados para jogar na seleção italiana, teve muita resistência da imprensa italiana. Não, só convoca italiano, não pode jogar, não pode colocar um estrangeiro, mesmo naturalizado é um estrangeiro, não deixa de ser um brasiliano, tá? E ele bateu o pé e disse, não, tem que quebrar esse protocolo, são bons jogadores, eles vão nos ajudar. E a gente está vendo os frutos hoje aí, né? O Emerson, Jorginho, arrebentando na seleção italiana. E o Mancini agora, ele é endeusado, né? Principalmente de frente ao Coliseu, onde a festa está acontecendo até agora, da torcida, né? Do povo italiano. E ele revolucionou, porque o Conte, que todo mundo esperava que fosse, né, o campeão mundial, um grande treinador, de certo modo ele foi uma decepção na seleção italiana. Mas o Mancini não. O Mancini disse assim, olha, os meus conselheiros são Vialli, que é o meu irmão, o Evani também, que eles têm um certo parentesco, e outros ex-jogadores que fazem parte da comissão técnica da seleção italiana. E ele, sem dúvida nenhuma, com muita humildade, ele procurou estar em toda a Itália, Flavito, vendo os jogos do campeonato italiano para convocar essa seleção. Diferente dos treinadores anteriores, que não faziam, nunca fizeram isso. Tinha só olheiro, os analistas de sistema de desempenho que iam no lugar do treinador. O Mancini não, ele sempre foi pessoalmente com o Vialli, com o Evani, e fizeram a convocação, e está aí o fruto de uma competência, de um trabalho muito difícil, claro, extenso, e agora ele é o treinador da Europa. Para a gente voltar para a nossa terrinha, eu estou empolgado. Estou dando soquinhos no ar. Porque o treinador do nosso querido Corinthians era o auxiliar técnico do Mancini. Portanto, podemos esperar uma revolução, a começar pelo glorioso Esporte Clube Corinthians Paulista. E de lá, né? Vamos varrer. Tava demorando. Igual a Itália. Não, mas estou falando sério. Igual a Itália. Claro. Igual a Itália. E a vida tem uns negócios, né? O Serginho foi técnico um pouco, né? Mas a vida tem uns negócios. Pô, o técnico da Inglaterra, o Southgate, ele perdeu um pênalti decisivo. Então, a preocupação dele é com o pênalti. Então, ele mete 2 caras, os especialistas. O Rashford e o Sancho, que são realmente especialistas. 2 perderam o pênalti. Para você ter uma ideia, quando o Mancini convocou o Donnarumma, o goleiro,
A imprensa arrebentou de criticar o Mancini. Não, tem que voltar o Buffon, porque ele é uma 17 lenda. anos, né? Como é que Exatamente, muito. Ele tem 22 hoje, mas ele tinha apenas 17 anos de idade. E o Mancini falou, não, ele é o titular absoluto e ele vai nos ajudar bastante. O Buffon já passou. É um respeito, um grande goleiro, mas a história dele na seleção termina aqui e começa do Donnarumma. Quer dizer, tudo isso que ele fez lá atrás, hoje a imprensa tem que estar de joelho para ele. Ele vai jogar no PSG e o Keylor Navas tá bravo, lógico, né? Eu também ficaria. Não é? Pô, você traz um goleiro meia boca, você traz um Donnarumma, pô, e novinho ainda. Esse aí não tem jeito. E campeão da Eurocopa. Pô, não tem. E o Keylor Navas é um baita goleiro, mas aí não dá, A né? especialidade dele, desde 17 anos, né, sempre foi sair do gol. Tanto é que você viu os cruzamentos exaustivamente, ele saía lá quase na linha da área grande. Já que vamos falando de Itália, vamos falar de Santos, do nosso querido Serginho. Vamos pro clássico, que foi um belo clássico, gostei bastante. Vamos ver como é que foi. Recordar é viver. Mosaico relembrando a Libertadores 2020. Encontro com abraço apertado entre capitão Felipe Melo e técnico Fernando Diniz. E locutor empolgadíssimo no Allianz Parque com o retorno do ídolo Dudu, reserva no sábado. Com bola rolando, o melhor do time atualmente, Gustavo Scarpa, por pouco não abre o placar logo de cara. E quando o João Paulo caça borboleta, Gustavo Gomes imita a beija-flor. Na sequência, o carrasco do Santos na Liberta. Breno Lopes repete a dose no Brasileirão. Marinho quase diminui de cabeça. Felipe Melo de peixinho põe na rede, por fora. Scarpa dispara um mini míssel teleguiado, o dele. No intervalo, Fernando Diniz mexe na equipe. Reforça, encorpa física e tecnicamente o meio-campo santista com as entradas de Alisson e Carlos Sanches. Melhora, mas não resolve. O dono da casa segue criando as melhores chances. Até a metade da etapa final. Sanches sofre pênalti. Sanches, ele mesmo, fuzila sem dó nem piedade. João Paulo, do outro lado, finalmente fecha o gol. E se não alcança a bola, reza pro VAR anular. Nada feito. Comemora aí, William Bigode. Dá tempo ainda pro baixola Dudu jogar um pouquinho. E pro juiz marcar outro pênalti pro Santos. Esse aí polêmico e convertido pelo Marinho. Mas não dá tempo para empatar a partida, só para ficar pistola com a derrota. Palmeiras, 3-2, segue o líder. Se nós tivéssemos sido um bocadinho mais eficazes nas transições que tivemos e se calhar se tivéssemos feito o 3-0, aí se calhar os espaços e as oportunidades que o Santos teve, porque arriscou e tinha que arriscar porque estava atrás do resultado, devido a nós na primeira parte termos feito uma excelente primeira parte, e isso fez com que o Santos arriscou, nós tivemos as nossas oportunidades e faltou-nos essa eficiência da pergunta. Da próxima vez, a única coisa que nós vamos tentar é ser um bocadinho mais eficientes e resolver o jogo mais cedo. A falta de critério para dar cartões amarelos. Esse juiz não é a primeira vez comigo que acontece isso. No São Paulo, no passado, foi a mesma coisa. Quanto mais parado o jogo fica, melhor para ele é melhor. Então, é falta, que não é falta, o jogador encosta. Para quem não quer jogar com ele, é uma beleza. Se o jogador recebe a bola de costa e encostar com o dedo, com a unha do dedo, o cara cair, ele dá falta, o cara demora. E aí o Palmeiras fez gol rápido. Retardou todos os tiros de metas, todas as bolas paradas, todos os arremessos laterais, ele não fez uma menção de acelerar o jogo. Serginho, o Santos não ganhou, mas foi um belo jogo, hein? Foi um jogo bom, né, Fábio? Com a chegada do Diniz, eu observo bastante, sabe? Ele conseguiu ele dá muito treino. Ele treina ele não põe muita coisa na cabeça do jogador. Então ele
normalmente o que ele treina é que o jogador tem que colocar na cabeça dele sempre, né? Ele manda repetir, ele manda fazer. Então o time do Santos, muita gente pensou que ia lutar para não cair, a gente está numa posição boa. Está em nono lugar. Está em nono lugar, tá entendendo? Então a gente tem, agora com a volta do Sanches, Camacho caiu bem lá, encaixou bem no Santos também, tá entendendo? Então eu acredito que a gente falta uns 2 jogadores para nós lá, para a gente fazer uma campanha digna, que não está muito longe de cima não. Então se a gente realmente analisar bem, o Denis está começando um trabalho espetacular e o time jogando bem, mas perdendo. Perdeu algumas partidas, né? Um empate em casa, então atrapalha um pouco. Mas eu acredito que o time, a tendência com ele é melhorar. Porque eu fico observando o treino, ele é um cara que posiciona bem a equipe. Você não vê que foi um grande jogo hoje. Foi mesmo. Eu acho que procura-se, quando você sabe, quando você quer jogar, é a história, né? Quando não quer 2 briga e quando quer sai jogo também, né? Não, então, essa é a história. Por exemplo, a gente discute muito isso. Time limitado, não tem muita estrela, vamos fechar a casinha para não perder. Pô, já tá perdendo por 2-0 e ele estava melhor quando tomou o primeiro gol, que eu achei que o João Paulo falhou, que ele saiu mal do gol e aí permitiu o Palmeiras fazer 1-0. Toma o segundo com 3 minutos, 2-0, e o Santos continuou lá jogando, continuou buscando, ele mexeu no time, tirou o zagueiro, botou o volante no lugar do zagueiro, sabe, voou o ataque, buscando, e aí a diferença de mentalidade. Então, o Diniz com material humano, comparando com o Palmeiras e com todo respeito ao Santos, inferior, buscando o jogo o tempo todo, e o Palmeiras que tem qualidade para matar o jogo, fechado lá atrás. Quer dizer, aí quando tem oportunidade de fechar o jogo, não, se fecha lá atrás. Poxa vida, o Santos vai buscar 3-2 com o finalzinho do jogo, e se não fosse a Cera e o Fernando Diniz, tem total razão em relação à arbitragem. Sabe, o jogo ficou enrolado, truncado, faz parte do ganha-tempo, mas o Santos queria jogo. E, sinceramente, um empate não seria ruim para o Santos, não, pelo que produziu ontem. Sabe o que acontece? Sabe o que acontece, Flavito? O Diniz está fazendo um grande trabalho no Santos. Porque ele pegou um grupo que não é viciado. O que significa viciado? Um grupo que o que ele fala, o jogador faz. Diferente do São Paulo nos últimos meses, né? Então, a garotada, além de ter qualidade, e ele dá uns bons treinos, como o Serginho falou, e ele armou bem a equipe. A campanha do Santos até agora está excelente pelo elenco que tem, não pelo time. O time é bom, acho. Mas o elenco não tem como tem Flamengo e Palmeiras. Então, acho que ele está fazendo um grande trabalho, né? Se não fosse a vitória de virada do Flamengo hoje, o Santos estaria na frente do Flamengo. Tá no grande virada com o mesmo número de pontos. É verdade que o Flamengo tem jogos a menos. Mas o Flamengo tem 2 jogos a menos, né? Então, o Flamengo vai subir, sem dúvida nenhuma, por conta da abundância de qualidade. Mas... diferente de ontem, eu acho que do jogo contra o Palmeiras, ô Celso, eu acho que o Santos não jogou muito bem como tem jogado nas partidas anteriores. Posse de bola, mas não finalizava. Então, acho que o Santos jogou melhor outras partidas, sim. O Palmeiras é um time que nós já falamos sobre isso. Tem muita qualidade, tem muito repertório. Quer dizer, então, o Palmeiras, ô Flavito, se pegar firme, vence o campeonato com 5 rodadas de antecedência. O Filipão disse aí no domingo passado aqui no Mesa que a hora que o Palmeiras pegasse a ponta, dificilmente largaria, né? E ontem foi assim, o Palmeiras acabou sendo superior ao Santos, apesar da gente ver, como disse bem o Celso aqui, o próprio Serginho, o Santos fez trocação para cima do Palmeiras também, tentou buscar o jogo, tentou reagir em algum momento, mas esse Palmeiras é um Palmeiras superior. Entendo que esse Palmeiras pode jogar mais. O Palmeiras tem que jogar mais. O Abel tem que soltar um pouco mais o time. Quanto faz a vantagem? Ele não adianta. Você até me cobra, né? O Garrafa gosta de... Não, o Palmeiras tem qualidade para poder sair mais. Né? Você viu, entrou o Dudu. Olha o reforço que chegou. Pro Santos e vai chegar o Borja, que é um fazedor de gols também. Pro Santos chegou o Camacho, com todo respeito, e uma ótima contratação, porque o Diniz já o conhecia e ele caiu como uma luva nesse elenco do Santos. Né? E pro Palmeiras chega o Dudu. Pro Palmeiras chega o Dudu, gente. Né? Então, o Abel tem esse elenco na mão e a gente cobra de quem tem algo para dar. Eu acho que o Palmeiras pode jogar mais e, como disse o Miller, chegar com folga. Não precisa sofrer. Campeão, sem sofrer. Sabe, pode definir o jogo e não sofrer. Inclusive, perdemos agora o quarto zagueiro Luan Pérez, na minha opinião, o melhor zagueiro do Brasil. Muito bom, muito canhoto, difícil pegar espetacular. Quando eu quase chorei em casa quando eu fiquei sabendo que aquele vagabundo mandou contratar ele lá, o São Paulo.
Né? Foi ele que afundou o Santos em tudo. Não apareceu mais na vila ele lá não, né, Sérgio? Na Baixada, sumiu o homem lá? Até agora eu não vi. Não foi mais, né? Depois você veio aqui no Mesa... Com a motinha elétrica, né, Você veio no Mesa, ele não passou mal pedágio. Porque se ele vir, quem tem que sair sou eu. Ô, Serginho, você falou, passou, mas é legal. Você falou, atrapalhou o Santos em tudo, estragou o Santos em tudo. Fala Sobre todos os sentidos. Afundou o Santos numa dívida desgraçada. O presidente e o Zé Carlos estão consertando aos poucos, lei trabalhista. O Cueva ficou 2 meses lá, está pedindo 35 milhões. Esse é um, se eu encontrasse, você pode ter certeza que eu ia dar um cacete nele. Foi sacanagem que ele, sacanagem que ele fez com o Santos. E não jogou nada no Santos. Esse que você tá falando quem? Só foi pra balada lá. O Cueva também? O Cueva também. Que é isso? Cara? Só foi pra balada lá na Baixada. Foi tudo coisa... O São Paulo que mandou contratar o Cueva. Foi? Foi tudo o São Paulo que mandou contratar. Parece coisa armada, né? Porque o Cueva é um cara... Era coisa armada. Eu ficava lá fora, eu observava, era uma quadrilhazinha. Todo mundo já sabia. O apelido do Cueva é Cueva Vagabundo. Os caras, é verdade, Cueva Vagabundo. Os caras levam o cara pra gastar um... Não falando mal dele, ele não tem culpa. Mas... Mas aqui o apelido é esse mesmo. O cara chegar lá, não jogar 3 partidas... Que é o que ele faz. E que põe pra justiça. Ele só faz isso. Acho que tem que ter uma mudança de alguma coisa de lei pra realmente esses caras chegar lá e mostrar alguma coisa. Ele só queria boate lá embaixo. Aí põe um dia lá dos caras. Bateram nele, né? Pegaram ele. Sim, verdade. Ele não aprontou na Copa América também? Chegou, se apresentou depois. Na Copa América, exatamente. Não dá. E aí, e esse cara, que foi o mesmo cara que levou o Ganso lá pro Sevilha, que nunca ninguém explicou, né? Esquisitíssimo. Isso aí o Fernando Diniz também queria o Ganso agora. Não sei. É bem de graça. De graça. Queria, já levou pro Fluminense também. Não, mas eu tô falando o Sampaoli. O Sampaoli que levou por um caminhão de dinheiro lá pro Sevilha. Sabendo que era um jogador que não tinha ritmo para isso. Exato. E aí, meu caro Chico Lang, Palmeiras e Santos, o que você pode dizer pra gente? Olha, meu querido Flávio Prado, foi uma grande partida. Eu gostei bastante. Saíram os 5 gols, né? Os 2 pênaltis, para mim, aconteceram. Nós vamos discutir isso daqui a pouco. Já. Mas aconteceram. E o Santos, eu acho que cometeu um pecado. O Diniz, aliás, ele precisa amadurecer em alguns pontos. Serginho, fala isso para ele, cara. Ontem não era para sair para cima do Palmeiras. Você vai jogar no Allianz Parque, você tem que esperar o Palmeiras vir. Para você tentar depois pegar o Palmeiras no contrapé. Isso o Corinthians fez e quase ganhou do Palmeiras lá. E tem um time muito pior que o Santos, o Corinthians, não é verdade? Então, quer dizer que eu acho que falta um pouco de maturidade para o Diniz entender jogo a jogo, né? Adversário por adversário. O Palmeiras é um tipo de uma equipe que você não pode sair atacando sem mais nem menos, sabe? Essa é uma boa defesa do João Paulo, mas essa saída dele aí no gol do Gustavo foi demais, né? Foi um erro danado. Tem que ficar no gol. Se ele fica no gol, ele pega a bola. Então, sabe, eu acho que falta para o Santos um pouco mais de equilíbrio tático e técnico. A hora que o Santos atingir isso, ele vai fazer mais estrago no Campeonato Brasileiro, com certeza. Agora, isso aí precisa falar com o Diniz. O Diniz que é o responsável por isso. Ele não pode pilhar os jogadores. Vamos pra cima, vamos jogar de igual para igual. Não dá para jogar de igual para igual. O João fica no gol, pega. Não dá, não tem jeito. Não dá, uma mesma coisa, né? Mestre Alberto Helena, sobre o clássico de ontem. Bom, eu adoro o Chicão, né? Mas eu repudio tudo que ele disse a respeito do Santos agora. Tudo. Porque a grande vantagem desse Santos é não ter medo. Porque se o Santos for um time medroso, com esses jogadores que tem, ele vai ficar lá atrás e vai tomar uma goleada. Porque não tem uma defesa muito poderosa e nem jogadores que possam fazer esse tipo de jogo. Tampouco representa a característica, o estilo, a história do Santos. O Santos é um time que joga ofensivamente. E foi jogando ofensivamente que ele saiu de um placar de 2-0 contra o que desmontaria qualquer time diante do Palmeiras e chegou ali quase empatando o jogo. O juiz não demora muito ali para
para definir os acréscimos, para atender realmente o tamanho dos acréscimos, muito provavelmente o Santos chegava ao empate. Num jogo espetacular em relação ao nível do futebol brasileiro atual. Foi um ótimo jogo, um clássico, que merece o nome de clássico. O zagueiro chegando. Perfeito. Tem essa polêmica do Felipe Melo, depois eu quero ouvir vocês, aliás, temos uma matéria sobre isso. Felipe Melo é muito querido, né? Nós vimos ali o Diniz abraçando o Felipe Melo, mas está com prazo de validade vencendo no Palmeiras. Ele e o Jailson. Vamos ver essa matéria, vamos discutir se vocês fariam também o que o Palmeiras vai fazer, dispensando o Felipe Melo e o Jailson. Vamos ver. Está chegando ao fim mais uma novela com roteiro assinado pela Sociedade Esportiva Palmeiras. O ator principal, ninguém mais, ninguém menos do que ele, Felipe Melo. Com vínculo apenas até dezembro agora, o volante zagueiro de 38 anos foi comunicado pela diretoria que o contrato dele não será renovado. Depois da vitória de ontem para cima do Grêmio, o Felipe Melo foi para a entrevista na beira do gramado e, ao melhor estilo Felipe Melo de ser, falou tudo aquilo que ele queria falar. Eu não sei o que pensa na cabeça do presidente, não sei o que passa na cabeça do diretor esportivo. Na verdade, sim, que o presidente me chamou para conversar algum tempo atrás e falou comigo, me pediu 15 dias, né? Já se passaram 2 meses, ele não apareceu ainda. Mas o diretor esportivo, sim, que veio conversar comigo, falou comigo isso que vocês todos sabem, né? Hoje, só existe uma possibilidade que pode fazer de fato o Felipe continuar no Palmeiras, e essa possibilidade envolve as eleições para presidente do clube no final do ano. Caso o substituto do atual presidente Maurício Gagliotti entenda que o jogador ainda é importante e caso esse novo presidente ofereça mais um contrato ao Felipe, aí sim ele seguiria no Palmeiras. Vale lembrar que o presidente Gagliotti não será candidato no pleito palmeirense. A atual diretoria entende que o ciclo do Felipe Melo no clube já está mais do que encerrado. O jogador foi contratado pelo Palmeiras em 2017 e ganhou 4 títulos pelo Verdão: o Campeonato Brasileiro de 2018, o Paulistão de 2020, o Bi da Libertadores e a Copa do Brasil no ano passado. Bom, como foi colocado pelo Zé Paz, pode ser que o próximo presidente mude. O Palmeiras tem 3 fortes candidatos à presidência agora no final do ano. A Leila Pereira, a Leila Pereira e a Leila Pereira. Então, eu duvido que haja alguma conversa diferente do Gagliotti com a Leila. Então, para mim, ciclo encerrado do Felipe Melo por decisão da direção e também do Jailson. O que vocês pensam disso? Olha, Vitor, tá? a minha modesta opinião é o seguinte. O que dizer do Lucas Lima, que quase não joga no Palmeiras? E a diretoria, nem por isso, chegou e disse, olha, o ciclo dele está se acabando. O que dizer de outros jogadores? É fim de contrato. Sim, mas veja bem, Flavito, é o fim de contrato e o fim de mandato do Gagliotti. Sim. Certo? Eu gostaria do Felipe Melo no São Paulo. Ou se eu fosse presidente do São Paulo, contrataria o Felipe Melo porque ele joga muita bola. Até porque ele, como zagueiro, ele joga até mais. Porque ele tem técnica, ele é experiente, ele não dá bote errado, né, Chulapa? E tá jogando muito com o Abel. O Felipe Melo tá jogando constantemente. Então, isso que eu não entendo. Olha, eu vou sair do meu mandato e eu não vou renovar com o Felipe Melo, porque senão o novo presidente pode achar ruim. Olha, o amanhã não nos pertence. O Felipe Melo hoje é o titular do Abel Ferreira, tá jogando muita bola, diferente do Alisson, que tem o Everton lá, que é o melhor goleiro do Brasil. Mas o Felipe Melo... Então, o Felipe Melo, independente da idade dele, ele dá banho muito garoto aí, ô Celso, de 20 anos de idade. Então não é possível um diretor chegar assim, olha, o teu ciclo acabou, a tua temporada não dá mais, em dezembro a gente não vai renovar com você. Lógico, é simples fazer isso, mandar para o outro presidente, para o próximo presidente. Mas se eu fosse a Leila, que será a próxima presidente do Palmeiras, independente de títulos, eu renovaria o contrato do Felipe Melo. E se não renovar, Felipe Melo, eu vou falar para o presidente Júlio Casares contratar você para o São Paulo, porque você joga muita bola e é um líder positivo para o grupo do Palmeiras. Olha, seria uma coisa diferente. Claro, pô, um bom jogador sempre é bem-vindo. E, Serginho, o que você pensa disso?
Bom, acho que o presidente foi infeliz de antecipar uma situação de um contrato que termina em dezembro, né? Dezembro. Daqui 6 meses termina. Eu acho que não tinha que tocar nesse assunto agora. É um baita jogador. O Miller falou tudo certinho. Coloca qualquer um no bolso. Eu gostaria de ver esse cara no Santos. Se ele ficar no Palmeiras, mercado ele tem em qualquer lugar. Aqui no Brasil é um volante como ele, experiente, sabe? Se coloca como ninguém dentro de campo, com uma liderança espetacular. Você tem que ter um cara assim para cobrar, né? Eu, sinceramente, se ele caísse no Santos, ia ser um grande reforço que ia ser bem-vindo. Mas o presidente foi muito infeliz de antecipar. Pode até criar um ambiente, né, fora de hora. Hein, Chulapa, graças a Deus que o Felipe Melo é um jogador experiente, inteligente, assimilou de uma maneira assim, bem legal, e isso não vai abalar a sua produtividade dentro de campo. Não vai. Muito pelo contrário, ele vai jogar até mais. E como está jogando? Eu vou colocar uma situação aqui que realmente é uma... eu não é nem uma informação, nem uma especulação. É uma situação que vocês acreditam que pode ter acontecido alguma coisa dentro do Palmeiras que desagradou a direção? Porque na bola a gente está vendo, como disse o Miller, ele é titular do Palmeiras, né? Pode ter acontecido alguma coisa no grupo, no ambiente, alguma coisa assim? Então, eu entendo o seguinte, eu concordo com o que o Miller disse, o Serginho disse, sobre o aspecto técnico, né, do Felipe Melo. Não se discute o aspecto técnico. Mas o Palmeiras, e também não discordo, quando o Miller fala que o Felipe Melo cairia bem no São Paulo, o Serginho disse que o Felipe Melo cairia bem no Santos, mas o Palmeiras, pelo elenco que tem, né, com um jogador de 38 para 39 anos, você faz um contrato de mais 3 anos, vai pagar o Felipe Melo até 42 anos. Mas seria de 3 anos? Não, nem precisa. Mas aí precisa ver. É a questão. Mas precisa ver. Essa é a questão. Uma coisa para discutir, normal. Concordo, mas talvez já possa ter tido algum tipo de conversa e o presidente falou, ó, eu não vou assinar, eu vou sair em dezembro e vou assinar um contrato com você por 3 anos. Então, para mim, ciclo encerrado, o outro presidente resolve, né? Seria legal até que o Gagliotti... Mas parece uma coisa meio assim, meio de confronto mesmo, né? Ficou. Nenhum nem outro escolheu palavras. Não, o Felipe Melo está saindo, o Gagliotti, sim, o ciclo dele está encerrado. Ponto. Porque o Felipe Melo veio a público falar depois do jogo, isso, né? E o Felipe também falou, ó, não me querem mais. Então, parece uma coisa meio de rompimento mesmo. Mas aí também não é uma questão assim, que for você levar desse ponto de vista sensível, encaminhar a proposta, não me querem mais. Aí é uma direito, né? Ele encaminhou a proposta, provavelmente deve ter mais de 2 anos de contrato. Não conheço, ele pediu 2 anos. 2 anos de contrato? Então, o contrato vai terminar com 41 anos. Tá com quem é aqui? Quantos ele tá 39. 39. Mas aí, joga fácil. Ô Celso, mas aí já é a lei da gratidão. Olha o histórico do Felipe Melo de títulos pelo Palmeiras. Se ele fizer 2 anos de contrato, ele vai terminar com 41 anos. Não tem problema. Qual o problema? Sendo que ele está jogando muita bola. Então, acho que essa mentalidade da diretoria futurista, o presidente nem vai estar no dezembro mais no cargo. O Felipe tem tudo isso mesmo? Tem. 38 para 39. Tem? Tem. Não, acho que tem 37. 38, né? 38 jogando nesse nível, Flavito. No Palmeiras, você sabe muito bem que hoje é força, 90% é força do futebol. E o Felipe Melo está jogando muito, não só contra o Santos, não. Várias partidas, contra o Sport lá, o Chulapa sabe, jogar na Ilha do Retiro, o campo é pesado, a temperatura é 40 graus na cabeça, o Felipe Melo arrebentou com o jogo, quer dizer, ele está numa continuidade muito boa. Eu discordo da diretoria em não renovar com o Felipe Melo. Ô Chico, ele teria lugar no Corinthians? Olha, Flávio Prado, até teria, mas eu não contrataria o Felipe Melo. Não contrataria o Felipe Melo porque ele é muito identificado com a torcida do Palmeiras e quando o Corinthians faz isso, contrata jogador que é muito identificado com a torcida do Palmeiras, não dá certo, né? O Neto, você vai falar, mas o Neto foi trocado pelo Ribamar e acabou dando o primeiro título brasileiro para o Corinthians. É verdade, mas o Neto era corintiano desde criancinha, era diferente, estava no Palmeiras por profissionalismo, por acaso, né? Agora, eu não contrataria, não. Jogador do Palmeiras para levar para o Corinthians, nem o Dudu, que estão muito identificados com a torcida do Palmeiras.
E eu prefiro jogador que venha com estado puro para ter vantagem lá na frente. Agora, eu particularmente não renovaria porque ele está velho, ele está coroa. Ele vai jogar o quê? Mais 6, 7, 8 meses bem. E depois, como é que fica? Vai ficar encostado lá no elenco? Tá Lucas Lima. Eu acho que o Gagliotti está certíssimo. Não tem que renovar mesmo. Já foi a época do Felipe Melo. Já foi. Agora é hora do Danilo, do outro Danilo que tem lá também. Enfim, desses jogadores que estão lá no Palmeiras, vindo das equipes de base e jogando um bolão. O Gabriel Menino, por exemplo, pode ser improvisado também. O Palmeiras não precisa do Felipe Melo. Então, se não precisa, vai com Deus. Muito obrigado. Dá lá uma grana a mais para ele e ele que seja feliz. E você, mestre, o que pensa a respeito desse tema que realmente tem agitado muito o torcedor palmeirense? Sem dúvida nenhuma. O Felipe Melo é um jogador muito peculiar. Ele, como volante, a partir dos 38 anos em diante, ele vai ter mais dificuldade para jogar, porque ainda mais que o Palmeiras tem 2 excelentes volantes femininos que estão aí disputando a mesma posição desde que o Abel Ferreira adotou o princípio de 1 volante e 2 meias ou 3 meias. Mas o Felipe Melo, como back central, como zagueiro, é excepcional. Não só pelo sentido de colocação que ele tem, pela altura, pela capacidade de disputar as bolas altas, mas, sobretudo, pelo lançamento longo. Ainda ontem, ele jogou de zagueiro, ontem jogou barbaridade. Ele meteu uma bola para o Davidson de 40 metros, coisa de Gerson, gente. Sabe? Gerson, o pênaltinha de ouro. Olha, eu se fosse do Palmeiras, eu ficaria com ele com o back central, abrindo espaço para os 2 meninos que jogam na posição que ele jogava, que o Felipe Melo jogava. Legal. Fala, Guilherme. Não, uma informação que o Celso Ardengue acabou de me lembrar também, o Matheus Fernandes, acho que está acertando a volta dele para o Palmeiras depois que foi liberado pelo Barcelona. Talvez isso tenha também Isso é mais uma conversa de louco, né? Como é que ele foi pro Barcelona? Tem uns negócios do Barcelona que você não consegue entender, né? Ele voltar pro Palmeiras, ok, beleza, mas ele... É o Chaves vendendo churros, né? Ter ido pro Barcelona... movimentações inexplicáveis do mundo da bola. O Barcelona faz umas coisas muito loucas. Eu acho que tem a ver com isso, tem a ver com o que o Palmeiras já tem no elenco, tem a ver com o tempo de contrato. Sinceramente, a gente prega tanto para os dirigentes de futebol terem bom senso. Desculpa, eu discordo de você nesse sentido. Acho que o Gagliotti está tendo bom senso. Termina o mandato dele em dezembro, ele não vai fazer uma renovação com um jogador de 38 anos por mais 2, 3 anos. Seria irresponsável. Quantas vezes nós questionamos jogadores que assinaram contrato de 3 anos? O Corinthians, falamos recentemente, aí 3 anos para o Jonathan Cafu. Cara, sabe? E ficou 3 meses, quer dizer... Falando em Corinthians, cara, você acabou comigo. Por quê? Acabei de ver aqui. Não, eu sei, eu sou claro que o Jonathan Cafu não é Felipe Melo. Cara de pau, velho. Não, verdade, cara, isso choca. O Corinthians acabou de perder do Fortaleza. Nós vamos mostrar Percebemos pela sua expressão. Não vai chorar, hein, Flávio? Não, cara, eu vou vai como o chorar. Neymar. Como o Neymar. Chorarei, cara. Como o Neymar, talvez. Cara, chora sem lágrimas. E aí o Miller falou do Lucas Lima. O Lucas Lima tem 5 anos de contrato. Não dá o Miranda com 36, que é um baita de um jogador, quando foi contratado, todo mundo questionou. E o Miranda está tendo dificuldades para poder... Mas chegou quantos anos de contrato? Não, então, acho que são... Né? Mas enfim, 36, são 2 anos a menos. Está com algumas dificuldades. Não, o Felipe Melo não tem apresentado essas dificuldades, mas com 38, cabe ao Gagliotti de repensar isso daí. Já que falamos em Miranda, vou ver o São Paulo. O São Paulo ganhou mais uma ontem e deu uma respirada. Vamos ver. O cabelo novo do Reinaldo na moda, tendência ao platinado tava on. Não combinou nada com esse cruzamento do King, completamente sem estilo no comecinho da partida contra o Bahia. E acredite se quiser, meu amigo São Paulino que não viu o jogo, esse lance que você acompanhou aí agorinha foi o único digno de destaque do seu time no primeiro tempo. Já o Bahia, esse sim, levou perigo de fato pro gol do Volpi.
Sem o Rigoni machucado e sem o Éder poupado, a equipe do sempre elegantérrimo Hernan Crespo teve o Pablo tentando dar uma mãozinha no ataque ao lado do Vitor Bueno. Mas quem é pago mesmo para usar as mãos teve que contar foi com a sorte, viu? Tassiano soltou a bomba e carimbou o travessão do Volpi. No segundo tempo, olha a chance perdida pelo Galeano, que tinha entrado no lugar do Pablo. O Galeano teve a bola para se consagrar e parou no Matheus Teixeira. Quem não perdeu a chance de se consagrar foi o Lisiero. Cruzamento agora sim com muito estilo do Reinaldo, naipe penteado novo. E cabeçada precisa já nos acréscimos. Pode festejar, Crespo. 1-0 São Paulo, placar final. Essa vitória aqui no Morumbi foi a segunda do São Paulo no Campeonato Brasileiro de 2021. A equipe soma agora 11 pontos e parece aos pouquinhos se encontrar na competição. Precisamos un poco de normalidad. Ese es el punto. Dar la serenidad, a tranquilidade aos atletas de trabalhar em um jeito normal para eles e tudo está voltando à normalidade. Miller, São Paulo deu uma aliviada, mas convenceu ontem? Olha, Flavito, sinceramente eu esperava mais do jogo, tanto de São Paulo quanto do Bahia. O Bahia tem o Gilberto, que é artilheiro do Campeonato Brasileiro, né? O Bahia não jogou bem como vem jogando. O São Paulo também, eu acho que não fez uma grande partida. É claro que achar um gol no final da partida é um alívio, né? Mais 3 pontos. Você viu aí, eu assisti o jogo pela televisão, o Crespo vibrando muito com o gol do Lisiero, né? Apesar que eu gosto mais do Rodrigo Nestor jogando como titular. Mas para mim o São Paulo achou um gol, o gol da vitória. Eu usei esse termo também, falei, São Paulo achou um gol. Exatamente. Por ser uma vitória, a segunda consecutiva, é um alívio, uma tranquilidade para o jogo contra o Racing, no Morumbi, pela Libertadores. Então, valeu pela vitória. Mas na dinâmica de jogo, no futebol mesmo, o São Paulo acho que ficou devendo. Não gostei nem do São Paulo e tampouco do Bahia. A gente nunca achou aqui que o São Paulo fosse cair, sim, mas é uma coisa a se considerar. Mas, o Serginho, o São Paulo começou muito mal e agora parece que está pelo menos se aliviando, né? Realmente. Acho que atrapalhou um pouco também foi a ausência do treinador em 3 jogos, né? Que ele ficou aí com a Covid aí. Mas eu acho que o São Paulo tem um plantel bom. Tem um plantel para, não vou dizer para ser campeão, mas para chegar um pouquinho acima. Uma vitória sempre é bom, Flávio. Uma vitória sempre te dá moral, volta as coisas. Alivia, né, Chilapa? Alivia. Pô, você não tem a dúvida, cara. Como alivia, né? Então eu acredito que o São Paulo tem time para chegar um pouco longe. Há uma expectativa em cima de uma proposta que foi feita pelo Caleri, né? Aquela história do... Como é que é? Toca no Caleri que é gol, toca no... Acho que não vai dar não, hein, gente? Eu não teria ilusões, tá? Eu não teria ilusões. A proposta do São Paulo tá lá, até melhorou um pouquinho, mas chegou, deu no limite. Parece que o Caleri prefere ficar na Europa. Acho que não tem Caleri. Não dá para tirar o foco do Caleri, gente. São Paulo tem que arrumar os problemas que tem em casa. Acho que é muita coisa pro Caleri. Não, parece. Eu tô do lado do Serginho. Pô, Serginho, Miller aqui, isso? Parou. Pô. Não, só para falar de um atacante mesmo. E acho que também foi mais também para chamar atenção, desviar do foco. Acho que até o São Paulo queria mesmo. Mas assim, num valor que... Se você pegar o currículo do Caleri, dá uma olhada onde ele só jogou no São Paulo. Só aquela passagem ali pelo São Paulo, é um momento, é uma situação pontual. Né? Então, o São Paulo precisava de 2 resultados para chegar na Libertadores forte, como disse o Serginho. Ganhar é sempre bom. O São Paulo mais valeu ontem a vitória do que o desempenho. Queria ter jogado bonito, jogou uma partida brilhante, mas não ganhou. Não, o São Paulo foi, achou o resultado que precisava. Agora, talvez contra o Racing pode ganhar o reforço do Miranda. O São Paulo vai encorpado. É um adversário que ele já conhece em termos de Libertadores. Vence a Libertadores, dá uma acalmada. Sai da zona de rebaixamento, pode começar com vitória a Libertadores. É isso que o São Paulo precisa. Esquece esse papo de Caleri aí, pô. Celso. Também acho que tem muito mais... É mais um factoide para desviar a atenção para o São Paulo, que está numa situação muito delicada. São Paulo não é time mesmo para estar na zona de rebaixamento. Eu concordo com o Serginho. Não vejo também o São Paulo... Falamos sobre isso aqui, né? Não vejo São Paulo favorito ao título, mas vejo São Paulo lutando por pelo menos vaga na Libertadores América. Mas nós precisamos
levar essa tela aqui em consideração. São Paulo tem 11 pontos, ok? Times grandes, times pesados, camisa pesada como São Paulo, em anos anteriores, na 11ª rodada, a pontuação tinha que caíram. Botafogo em 2020, na 11ª rodada, como nós estamos agora, o Botafogo tinha 10 pontos. Um a menos que o São Paulo, ficou em 19º. Vasco também, 2020, o Vasco tinha 18 pontos. Era o 6º colocado e foi rebaixado. O Cruzeiro, em 2019, ele tinha 10 pontos nessa rodada que o São Paulo tem 11. Terminou em 16º. Internacional, isso é uma loucura. 2016, ele tinha 20 pontos. Era o 2º colocado e foi rebaixado. Palmeiras, em 2012, nessa altura da competição, ele tinha 10 pontos e foi rebaixado. Era o 14º colocado. E o Corinthians, em 2007, tinha 17 pontos. Era 9º colocado e acabou sendo rebaixado. Ou seja, cuidado. E lembrando, cuidado. E lembrando que do Cruzeiro para baixo, Cruzeiro, Inter, Palmeiras, Corinthians, esses times quando foram rebaixados, era times bons, de grandes jogadores. Não era time ruim, não. Era um time de muita qualidade. Cruzeiro, Internacional, Palmeiras, Corinthians, time de qualidade. Como o do São Paulo hoje. São Paulo é um time de qualidade. É um time bom. Agora, que então, diremos? Esses times bons também, com qualidade naquele momento, caíram. E que diríamos do Grêmio, então, agora com o Filipão? O Grêmio pensou? tem 4 pontos. Tem jogo a menos, um jogo a menos ou então 2. Tem 3. Tem 3 pontos. 3 pontos e um jogo a menos. Quer dizer, ele pode chegar... Não, dois jogos a menos. Ele tem 6, ele pode ser 6 a 9. Mas só que um menos dos jogos, que o São Paulo. Um dos jogos a menos, um dos jogos a menos do Grêmio é contra o Flamengo. Sim, outro é com a Chapecoense e Chapecó. Sim. Assim, jogados assim, esses números, eles podem parecer frio e tal, mas... E os números, muitas vezes, são frios. São vários exemplos. Né? Muitas vezes são frios, mas são números para se pensar. Comissão técnica, é bom dar uma olhadinha nesses números aí, para, sabe, não perder o rumo. Até acho, tudo bem, mas, tem América, tem Sport, Chapecoense. tem Chapecoense, tem Cuiabá. E você acha que só tinha time grandão quando esses daqui caíram? Mas eu estou avaliando o momento agora. Tinha Havaí, Celso, mas é verdade. Juventude. E mais, hein? E mais, os que caíram, Botafogo, Vasco, Cruzeiro, dificilmente subirão. Dificilmente. E grande quando principalmente cai o Cruzeiro. Para sair depois da metade do campeonato é o parto, né? Exatamente. Tem que tomar cuidado. Complicado. O nosso glorioso Corinthians perdeu, Celso. Você tem aí qual time? Perdi. O nosso querido e glorioso... Eu falo que é gato fogueteiro, vocês não acreditam, pô. Tá chorando já. Vamos lá, vamos ver como é que foi esse triste momento da noite de domingo. Olha só, você tá chorando e rindo ao mesmo tempo? Não, eu tô... É chato, é momento de marco, Flávio Prado, agora. Olha como o Flávio chora. Olha a expressão de luto dele. 18 minutos do primeiro tempo e o primeiro gol do jogo. Um golaço do Robson, chute de fora da área. Aí também vou te falar uma coisa, né? Poxa. Pois é. Aí o Fortaleza ainda teve mais 2 oportunidades. A gente está revendo aí o gol do Robson. Uma com o David, isso aos 7 do segundo tempo, quase marcou. Para você rever aí a chance desperdiçada pelo David. E o David teve outra depois, aos 14 minutos. Essa foi para o lado, né? E essa daí, foi sobre o gol. O Corinthians produziu praticamente nada. Teve uma chancezinha só com o Matheus Vital e só. Mas na atual conjuntura, que me perdoe o corintiano, Fortaleza 1, Corinthians 0, deu a lógica. O Fortaleza é 4º melhor time do Campeonato Brasileiro. E o Corinthians era para ser meio de tabela. 12º. Agora, Flavito, os melhores momentos do Fortaleza, né? Sim, o Porque Corinthians não teve uma nada. finalização, Nada. um chute a gol do Corinthians, uma criação de jogada. Quer dizer, o que a gente sempre fala, o Corinthians será isso aí até o final do campeonato. Ganhar uma outra, será um acaso. Porque perder pro Fortaleza... E o Fortaleza, como disse o Celso, está muito bem no Campeonato Brasileiro. É o time que eu mais gosto de ver jogar. Sim. Sinceramente, se tiver todos os jogos simultâneos, eu vou ver o jogo do Fortaleza. Gostoso. Ei, Serginho, gostoso ver o Fortaleza jogar? Realmente. É um time que está com pretensões grandes, né? Chegou o treinador argentino, né? Isso. Mas não é São Paulo, não. Esse é legal. Voivoda Você adora treinador argentino, né? Não, tem um amigo argentino, mas... Não. Mas ele implantou uma maneira do Fortaleza jogar que é difícil jogar. Fora e dentro de casa é um time difícil. Quando falou assim, Fortaleza contratou um técnico argentino, Serginho pegou o celular, não é ele não, tá tudo certo. Já tava vendo passagem já, né?
Não, mas ele... Mas aí que tá, ô Flavito, aí que eu vejo que o Serginho falou é verdade. Aí que você vê a diferença de um treinador bom. Ele fica pilhando os jogadores do Fortaleza constantemente, durante toda a partida, e tá tendo um efeito positivo, porque o time do Fortaleza, eu vi 2 partidas que o Fortaleza jogou, e jogou muito bem. E venceu as partidas assim, merecidamente, quer dizer, o treinador, a gente está vendo que é a mão do treinador no time todo, porque... tem uma base que deixada pelo Rogério, tá? Claro. Mas ele colocou um sistema de jogo que a dinâmica do Fortaleza hoje, poxa vida, vai é um time vertical, né, Emília? Exatamente, aquele futebol que a gente gosta de ver, Fabinho. Pra frente. Tanto que só não fez mais gols que Palmeiras e Bragantino. Olha é o terceiro melhor ataque. Olha isso. Do Fortaleza? E ganhou alguns jogos. Você ganhou do Atlético, por exemplo, jogando em Minas. Eu vi esse jogo. Não é que ganhou, deitou. Exatamente. Deitou. Poderia ter goleado. Poderia ter goleado. Pelo que a gente viu nos momentos, nos melhores momentos aí. Bom, gente, o Flamengo, com a sua magnífica diretoria, demitiu o Rogério Ceni na madrugada, na calada da noite, e já contratou o Renato Gaúcho também na calada da noite. Queria só colocar uma situação. Uma coisa é a administração financeira, outra coisa é a administração esportiva. A administração esportiva do Flamengo é, como diz o filósofo Chico Lang, um lixo. A administração de futebol do Flamengo é um lixo. Já fizeram um monte de porcaria. Eles trouxeram o Jorge Jesus. Vocês lembram como, né? O Vampeta falou, ele estava aí circulando por aqui, ele foi lá para o Atlético Mineiro, aí alguém indicou, foi oferecido para o Vasco. E aí o Flamengo, por um acidente, porque o técnico do Landim era o Abel, não é? O Abel Braga, não o Abel Ferreira, o Abel Braga. Aí deu certo. Depois eles fizeram uma vistoria no mundo todo. Trouxeram o Domi, que eles deixaram alguns dias lá, mandaram embora. Né? Aí trouxeram o Rogério e não deram prestígio para ele desde o primeiro dia. Então a administração financeira do Flamengo, do Bandeira de Melo, ok pelo que a gente sabe. Né? Até onde a gente sabe. Mas de futebol é ridícula. Mestre Alberto Helena Júnior, o que falar dessa saída do Rogério Ceni e a ascensão de Renato Gaúcho? A verdade é que, desde que o Rogério chegou lá, a imprensa flamenguista, os torcedores, enfim, as redes sociais, né, começaram a boicotar o trabalho do rapaz. Ele ganhou 3 campeonatos e não valeu nada, não adiantou nada. Estava aí com jogadores, o time dele todo desfalcado pela seleção, por Covid e por diabo a 4, ainda por cima venderam o principal jogador do time, que era o Gerson. Né? E o Rogério tinha feito uma mudança tática do time preciosa, que era tirar o volante típico, né? Passar o Arão lá para quarto zagueiro e botar 2 meias armadores ali no time, o Diego e o Gerson. O time estava começando a pegar jeito quando aconteceram esses desfalques todos. Eles queriam o Renato, é isso aí, porque o Renato é lá do Rio e tal, embora gaúcho, ele é uma figura muito conhecida lá, muito querida no Flamengo, e vamos ver o que vai dar. Vamos aqui com rápidas opiniões. Miller, para você o Renato vai dar certo no Flamengo? Sem dúvida nenhuma. Se ele deu certo no Grêmio, que era um time muito inferior ao Flamengo, imagine só, ele tem 3 campeonatos para ele disputar, né? Tentar título. Copa do Brasil, Libertadores e o Campeonato Brasileiro, que está mais difícil, apesar que ele tem 12 pontos com a vitória de hoje, né? Mas o Renato tem plenas condições, né? Agora, é outra coisa, como você falou, né? A estratégia de mandar o Rogério embora. Eu discordo, você discorda, todo mundo discorda. Mas de trazer o Renato está certo sim, um bom treinador, queria treinar o Flamengo, expressou isso, externou isso, né, publicamente. Eu tenho certeza que num time como o Flamengo, que tem muita qualidade, assim como o Palmeiras, 90% dele dá certo. O Garrafa? O Rogério, com toda a rejeição que teve lá por parte da torcida, parte da diretoria, parte da imprensa, emplacou num curto espaço de tempo 3 títulos no Flamengo. O Renato já chega com outro astral, é boleirão, vai pegar um elenco marrento, bem diferente da forma de lidar do Rogério, o Renato, eu acho que ele vai conquistar título lá também. Para você, Serginho? Eu achei... Eu não sei, rapaz, se eu estou certo ou errado em relação
ao Rio de Janeiro em relação a treinador, jogadores de outros estados. Porque no começo do Flamengo aí, tinha no time 8 paulistas. A torcida questionando, porra, tá entendendo? Agora eu não sei, porque ele começou a ser fritado desde quando ele chegou. Sim, já chegou demitido, sabe? Essa que é a verdade. Então, jogar de saiada. Bom, o cara que ganha 3 títulos, tá entendendo? De repente, não vale nada. Então, Renato largou o Grêmio porque praticamente já devia estar certo com... Carta marcada, pô. Com o Flamengo, né? Um grande treinador, um grande trabalho que ele levantou, aí, né? Não é verdade? Segura então, aí na praia, vai jogando seu futebol e já você vê. É complicado. Nunca vi ganhar 3 títulos. Assim, de ideias de futebol, eu gosto mais das ideias do Rogério. Eu não me iludo muito com o que o Renato ganhou no Grêmio, eu acho que tem todo o mérito e tal, mas... Libertadores, não é nada? Sim, não é. Mas assim, eu nunca achei assim o Renato muito tático, ideias. Achei ele muito mais boleirão do que qualquer outra coisa. E o Rogério não, tem ideias, eu acho que tem ideias de futebol que me encantam mais. Por outro lado, Flávio, que assim, pelo que eu ouvi de pessoas que convivem com pessoas no Flamengo, o ambiente com o Rogério era muito ruim. E vazaram um vídeo. Vazou aí o áudio. Mas antes mesmo do áudio, a questão não é só da torcida, de parte da torcida nas redes sociais, da imprensa rubro-negra, da direção, mas também com os jogadores. Então, problemas de relacionamento e de simpatia e antipatia. Então, a antipatia era maior do que a simpatia pelo que foi falado para mim. E que o Diego, inclusive, que era quem tentava contornar um pouquinho mais. Sim, e ainda assim, ganhou 3 títulos. Celso, o Renato está chegando com uma certa rejeição, porque quando teve entre Grêmio e Flamengo, ele optou pelo Grêmio. 5. O Renato já... Lembra dos 5? Isso. Ele acertou verbalmente. Isso. Então ele já chega, olha como é que ele já chega, Renato, muita gente querendo, mas uma outra linha dentro do clube da torcida também. Então tem essa linha também de que o ambiente não estava favorecendo, então estavam só esperando o motivo para mandar o Rogério. Ô, Flavito, o negócio é o seguinte: o Flamengo joga contra o Cuiabá, lá em Cuiabá. O Thiago Maia volta depois de um longo período parado. E o Thiago Maia faz um gol. O Flamengo ganha 2-0 do Cuiabá. O Thiago Maia, para mim, joga muita bola. No próximo jogo no Maracanã, o Rogério saca o Thiago Maia. Isso aí, Chulapa. O treinador perde o grupo. Não tem jeito. É porque ele deixa de aplicar o critério da bola. Quer dizer, ele perde o grupo porque, lógico, ele já está no estágio que hoje ele é um treinador do momento. Claro. Ele não vai ficar muito tempo desempregado. Todo mundo sabe disso. Claro que não. Mas, no Flamengo, o Celso tá certíssimo, Celso. Eu também tenho informação de que o grupo não ia muito com ele por conta da arrogância dele. Então, o Rogério, aquele negócio, falta ele ter, né? A mentalidade ainda de treinador 100%. Ele ainda entra nas declarações de jogador. Você já se recuperou, então agora, por favor, fale pra gente do Renato e também do seu Corinthians, ou do nosso Corinthians, que perdeu mais um. Bom, Flávio Prado, primeira coisa, o gol do Lisieiro de cabeça foi o primeiro gol de cabeça que ele fez na vida. Ele disse isso depois do jogo. Ele não tinha feito gol nenhum de cabeça, nem jogando futebol de salão. Então você vê que o São Paulo ganhou sem querer. Primeiro lugar. Segundo lugar, o Corinthians, no segundo tempo, jogou muito mais que o Fortaleza. O cara que separou os lances aí que passou, que acabaram de passar, né, deve ser palmeirense. Só mostrou o lance do Fortaleza. O Corinthians jogou muito mais, dominou Fortaleza, só que não soube aproveitar e converter esse domínio em gol. Fortaleza recuou, se acomodou no jogo e poderia ter perdido o jogo, sim, para o Corinthians. Terceiro lugar, Renato Gaúcho não vai dar certo no Flamengo. Ele vai ser folclórico. A gente vai dar muita risada com ele lá. Mas de futebol ele não entende nada. Nada. No Grêmio, ele era um deus. Ele tem até uma estátua lá no Grêmio. Quer dizer, ele mandava, fazia e desfazia e todo mundo batia palma. No Flamengo não vai ser assim. Não vai não. E vai ser problema. Ele vai criar mais problema e mais inimizades que o Rogério Ceni criou. Mestre Alberto Helena, o Renato dá certo no Grêmio ou não? Desculpe, no Flamengo.
Eu acho que dá, sim, porque ele tem uma identidade com o clube, ele gosta de um futebol ofensivo, que é o que o Flamengo costuma jogar, e tem jogadores para isso, mas não vai ser aquela coisa extraordinária que era no tempo do português, né? Vai jogar bem e tal, mas começou mal o campeonato, e o Palmeiras muito bem, e acho que o Palmeiras tem mais chances que o Flamengo desta vez. Perfeito. Guilherme, vamos aos prêmios, assim você vai tranquilo e tal. Fechado, a nossa vamos lá. enquete também. A gente não entrou nos Trade Topics, então não vai ter a camisa do Santos. O Serginho vai assinar, a gente vai no outro programa, a gente sorteia pro pessoal. Azar de vocês. Exatamente. Hashtag Mesa Redonda. Mas tem a bola da Topper, da loja Gol de Placa, o Amarildo da Costa que ganhou, tá aí. Obrigado à loja Gol de Placa e a Topper. E o que para Amarildo da Costa, já falei, né? O kit Chapecoense da Umbro, obrigado mais uma vez a Umbro por mandar pra gente esse kit, o boné. Vai pra Bárbara Berger, certo? Nossa equipe vai entrar em contato com vocês dois e tem que retirar durante a semana aqui na TV Gazeta. Resultado da enquete. A demissão de Rogério Ceni no Flamengo pode pressionar Crespo no São Paulo? Deu que não, com 71% dos votos. Então o pessoal acha que não vai pressionar o Crespo. Está bem tranquilo. Eu pedi para o chileno, nosso pessoal da produção, chegou uma imagem para a gente sobre uma confusão no jogo lá fora do campo. Itália e... Na Eurocopa, né? Na Eurocopa. Itália e... Pós-jogo, né? Pós-jogo. Pós-jogo, eu não sei se foi antes ou foi depois. Eu sei que tem uma briga, assim que tiver no ponto avisa, para que a gente possa ver que a volta de público é uma coisa assim maravilhosa. Vocês estão defendendo tanto. Maravilha. Veja, voltaremos a ter cenas maravilhosas como essa. Olha aí, ó. Olha os ingleses que já tiveram... já mataram italianos numa Champions League, né? Sim, foi a Juventus, né? Lembra no estádio? Que caiu parte do estádio, matou muita gente. A UEFA puniu os times ingleses por 5 anos sem jogar uma Copa UEFA, que na época a Copa UEFA era mais moda do que a Champions. Tá vendo? Então, não é só aqui, ó. O Guilherme, torcedor, hein, Celso? Torcedor inglês fazer isso é normal, porque eles são ignorantes mesmo. Olha só, eles são agressivos. Eles bateram nos italianos lá em Londres. Eles perguntavam porrada na cara, qual é o seu país. Se o cara falasse Itália ou não respondesse nada, o couro aí, Celso, você que defende tanto aí, ó. Não tem nada a ver uma coisa com a outra, gente. Então não é que ignorância. É óbvio que ignorância existe em qualquer lugar do mundo, mas quando tem punição, você controla melhor. Aqui não, aqui a gente fala sobre isso toda rodada. Você acha que esse tipo de cena choca, né? Se o São Paulo tivesse lá em você. O Flávio, você é impossível, você. Se tivesse São Paulo lá, mas aí, ó. Ele pergunta pro Serginho, você é gato, eu falei, o que Serginho, é isso, Flávio? uma honra, você sabe disso. Prazer enorme te receber. Cadê a polícia inglesa? Muito obrigado. Alô, Flávio, um abraço pra você, Celso, Garrafa, meu grande amigo, querido amigo. E a todos aí, um abraço. Um abraço pro Basílio também, que está assistindo a gente. Ô Basílio, olha, tá com dificuldade com a esposa que está com probleminha de Covid. Vai passar, meu irmão. Você é gente muito do bem e vai ter este prêmio de Deus. Ela vai voltar, vai ficar numa boa. E beleza, a gente sabe disso. Um abraço, Celso, Garrafa, Miller, Guilherme. Um abraço, Chico. Um abraço, Mestre. Voltamos amanhã com o nosso Gazeta Esportiva. Valeu, tchau.